Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso 30º encontro da leitura coletiva do João Bernardo, Poder e Dinheiro. Estamos 30 encontros. O Mário não pôde participar hoje, mas ele deixou a câmera dele aberta para a gente poder vê-lo, para matar a saudade. A gente tem essa relação. Faltou uma plaquinha escrita teu não. Enfim, a gente dá boas-vindas, então, aos colegas que vieram acompanhar aqui a discussão. Então, boa noite, Luciana, que já está aqui com a gente, né? Enfim, então, hoje a gente dá início à leitura do capítulo 3, do volume 2, intitulado Fugas, Migrações, Desbravamentos. E aí, é claro que, mantendo a nossa infalível tradição, eu pergunto a esse grupo maravilhoso quem deseja começar com alguns apontamentos iniciais. Mário? Eu posso começar. Não. Não. Foi um Lara momento também, bem-vinda, Lara. Foi um momento, hoje sim. Hoje não. Hoje não. Deixar marcado que o Dudu levantou 30 encontros, não é para qualquer um, não. Isso aqui é quase uma disciplina de graduação, hein? É verdade. Já tem a carga horária. Já. 60 horas. 60 horas, verdade. Aí, ó, Mário, será que dá para aproveitar lá na UF? Se a gente fazer um certificado, a galera aceita? Não, né? Se você abrir o microfone, facilita, Mário. Faça um contato com a coordenação. Vou escrever para eles. Bom, antes da gente começar, eu estava conversando com o Dudu em off a respeito desse capítulo e de algumas qualidades que ele traz consigo, né? Algumas questões que me pareceram bem interessantes. Primeiro, a crítica àquelas visões demográficas, né, sobre o processo de desenvolvimento dessa sociedade medieval ou dessa sociedade feudal. Uma outra questão também que eu acho, assim, para a gente partir para as questões que me parecem mais complicadas, além dessa questão da crítica às teses demográficas, a percepção de que o João Bernardo, nesse capítulo, ele traz novamente os camponeses como agentes ativos do processo social, né? Então, grande parte, é o que eu estava conversando com o Eduardo, grande parte aqui do encaminhamento do capítulo é a força e a pujança desse campesinato que tenta fugir, digamos assim, do enquadramento senhorial, desbravando terras, fugindo, migrando, e que acaba, de certa forma, ainda assim, caindo nas teias da aristocracia. Mas, de certa forma, acho que aqui tem um ponto positivo, porque, de certa maneira, o João Bernardo coloca os camponeses como ativos nesse processo, né? E, diferente de visões mais tradicionais, do qual os camponeses são extremamente passivos e só sofrem a ação aristocrática. Eu acho que isso é um ponto muito interessante. Uma outra questão que eu queria abordar com vocês, né, de partida, é o fato de que a sensação que eu tive, né, a partir da minha leitura, é que o João Bernardo interpreta essa migração do campesinato, né, digamos assim, e a construção ou constituição de um novo tipo de solidariedade camponesa, vamos colocar assim, como muito frágil. E essa fragilidade dessa solidariedade camponesa teria sido um elemento central que contribuiu, né, para que ele caísse, ainda que fugindo, caísse nas mãos senhoriais. Eu acho que esse é um ponto que vale a gente conversar a respeito, porque alguns dos exemplos que ele deu, os estudos arqueológicos têm avançado e alguns historiadores também têm avançado, demonstrando que havia, sim, um certo nível de
digamos assim, solidariedade camponesa, identidade camponesa, né? Aqui eu de cabeça Coesão. Isso, coesão. Eu lembro de cabeça aqui o estudo do Júlio Scalona, do próprio Terrerizo, do Inhaque, e por aí vai, né? Justamente na Bacia do Douro, que é um dos que ele apresenta aí. E, claro, destacando aqui o trabalho do Eduardo também, de doutorado, né? Que também vai nesse sentido. Mas, enfim, vejo essas duas linhas, né? A crítica à demografia e também o retorno da agência camponesa, como fatores muito positivos desse capítulo, mas, por outro lado, essa visão ainda muito fragilizada dessa coesão camponesa, ao meu ver, nesse período em que outros estudos têm demonstrado que isso não era bem assim, né? É claro que aí isso não invalida a ideia central, mas demonstra que ela talvez seja muito mais matizada do que apresentado. Nessa de levantar questões, né, gerais acerca do capítulo, tem um outro ponto muito interessante, que é a correlação que ele faz entre o próprio movimento de expansão, a relação da terra com os camponeses, com as áreas de expansão, né, os incultos, e a relação dessas áreas com o paganismo, né, e como é que havia uma certa uma linha tênue entre o ascetismo ortodoxo e a heterodoxia, né? Então é um ponto que me chamou muito a atenção, e de repente mais para frente a gente escutar os colegas, especialmente o Mário, né, que trabalha muito com essa questão na tese, enfim, e eu acho que tem um potencial muito interessante e da relação entre questões de natureza, a gente chamaria em geral de econômicas, e as manifestações da cultura. E algo que ele faz, não me pareceu, pelo menos foi a impressão que eu tive a princípio, ele não faz de maneira mecânica, né? Eu achei muito interessante a forma como ele colocou. Então, até queria ouvir mais um pouquinho de vocês mais para frente. No campo aí dos apontamentos genéricos, né, impressões, dúvidas, eu também tinha uma a levantar, que é logo no início. O João Bernardo vai apresentar o poderio e a pressão, né, que o campesinato exerceu ao longo do período do lance das fugas, né? Eu acho sensacional fazer essa abordagem, inclusive, o Mário, que é o sujeito que sempre faz isso, fazer o contraste com o capitalismo, né? Ao passo enquanto o sistema social, que a rigor baseia-se em níveis diversos na expulsão das pessoas da terra, é o capital. Em diversas realidades pré-capitalistas, o esforço é o contrário. Portanto, fugir é um elemento central em diversos momentos. E aí a minha curiosidade quase primária, né? Logo no início, na página 51 mesmo, quando ele está falando do caráter migratório, ele vai lá, João Bernardo: as fugas de servos, em especial dos não livres, que conseguiam assim tantas vezes fingir de livres e emancipar-se praticamente, foram uma forma coerente de pressão social, desde o Baixo Império até o final do período. E eu fiquei imaginando, e aí levantar para vocês dúvida mesmo, o poderio dessa forma de pressão, fingir-se livre, porque já vi várias referências na documentação francesa que trabalho, de julgamentos e até mesmo duelo a respeito disso. O camarada dizia de pé junto que ele não era servo. Então, eu chamava outras pessoas para, não, você é um servo sim, eu conheço o seu avô, não sei das quantas. Ora, num sistema que permite esses níveis de atuação, eu acho que essa é uma frente interessante. Inclusive, queria ouvir mais de vocês se isso é um fato tão sistemático em outros períodos da Idade Média. Lembro, inclusive, de um filme, agora eu queria tanto lembrar o nome disso, estava pensando, não lembrei. O nome do filme é um filme francês com Gerard Depardieu, que a princípio seria um filme que se passasse na Idade Média, o camarada fugia da comunidade por algum problema. E muito bem, ele não era aceito nas outras comunidades, porque o filme ilustrava em algum nível o poder consuetudinário da presença na comunidade, que não era assim, chega e fica, etc. E ele conseguiu se estabelecer em uma outra região, se fingindo
de um cavaleiro que tinha ido à cruzada, algo do tipo, e ele parecia muito com um maluco. Assim que ele chegou, ele vai, você é o fulano, e ele fica por lá. Como essa questão das identidades pode ser um elemento, né, de pressão social, e como a classe dominante faz para cercear essas iniciativas, né? Sobre a questão das pessoas se passando por livre, eu conheço uma referência do período visigodo, que agora eu não lembro onde é que está, numa Vida de Santo, não sei se de repente o Mário lembra da história, que é um eremita, justamente um eremita, agora eu não lembro exatamente quem, tá, enfim, numa área inculta e tal, e o que é apresentado pela Vida do Santo como um servo possuído pelo demônio e tal, uma pessoa possuída pelo demônio, vê as roupas humildes do servo e acusa ele de ser um fugitivo. E aí o ataque e tal, e aí o santo diz que não é fugitivo e reza, faz muitas preces, e aí a intervenção de Deus faz com que esse bárbaro, esse cara caísse em si e percebesse a liberdade do santo. E aí eu sempre li esse documento no sentido da frequência e generalidade desse tipo de estratégia. Então, eu acho que pode ser um exemplo. E também as fontes jurídicas falam disso o tempo todo. Enfim. Bom, gente, eu, de minha parte, acho que um elemento central para esse capítulo, né, e para o que virá na sequência, para a própria consideração do movimento de enquadramento do campesinato, né, para a tendência de ampliação desse enquadramento, né, e portanto, para a configuração do que seria o segundo período do regime senhorial, na análise dele, né, o da Baixa Idade Média, em sentido lato, em que uma das diferenças estruturais cruciais é praticamente o desaparecimento do campesinato independente, né? Portanto, a passagem da Alta para a Baixa Idade Média aqui para ele, né, traz essa caracterização, né? Ou seja, o campesinato, a aristocracia avança no enquadramento do campesinato e ele, portanto, praticamente desaparece nesse novo período que vai ser analisado, né? Para esse processo, para esse movimento, né, ele considera crucial, como algumas vertentes vêm considerando, né, o processo de ampliação do poder da aristocracia sobre o espaço, né, de controle da aristocracia sobre o espaço, né? Então, acho que é central essa ideia aqui do caráter migratório dos conflitos sociais, né? A perspectiva, portanto, de que as alternativas ao regime envolviam sistematicamente a ocupação de áreas incultas, a ocupação de áreas ainda alheias à presença mais ativa da aristocracia e uma presença ativa que redundava na afirmação do poderio aristocrático sobre esse espaço e, consequentemente, sobre as comunidades que habitavam esses espaços, né? Então, essa referência do caráter migratório, a referência aos desbravamentos e tudo mais, e dos incultos, é central para ele no processo cujo curso ele agora analisa mais diretamente, né? Ou seja, enquanto havia essas áreas alheias ao controle aristocrático e áreas que potencialmente procuradas por dependentes em fuga, por setores subalternos ou tendentes à subordinação, tinham como alternativa a ocupação dessas áreas para tentativa de reconstruir ali, primeiro reafirmar ali a sua autonomia e, na perspectiva dele, reconstruir ali, inclusive, uma comunidade camponesa
tendencialmente igualitária em processo de desaparecimento, né? Portanto, essa acho que é a perspectiva fundamental dele aqui, né? A fuga e a ocupação dessas áreas que escapavam ainda do controle aristocrático foi um mecanismo-chave que representou para o campesinato uma possibilidade considerável na Alta Idade Média de escapar, de subverter, né, a dominação aristocrática que então se impunha, né? E é justamente na sequência, enquadramento dessas áreas, ou a redução dessas áreas, que vai se relacionar a uma generalização da dependência, né? Ou seja, vão sendo cerceadas as formas alternativas de driblar o sistema que vai se impondo, o regime que vai se impondo, e com o controle dessas áreas, a aristocracia meio que, né, generaliza os instrumentos com base no qual o enquadramento se deu. A questão que o Eduardo levantou, acho que essa é uma questão interessante, porque, né, um pouco o Bonassi destaca isso no famoso artigo em que ele defende a tese de uma Alta Idade Média essencialmente escravista, né? E quando, para defender essa tese, um dos argumentos fundamentais é o quanto o tema da escravidão foi caro à legislação altomedieval, né? Todas as legislações dos reinos altomedievais dedicaram um espaço relativo considerável ao tratamento da temática da escravidão, com destaque, inclusive, ele próprio destaca, né, ele próprio refere ao caso visigodo, onde essa legislação foi ainda mais abundante, né? E eu sempre que discuto esse artigo, eu chamo a atenção para o fato de que a maior parte desses registros documentais, no entanto, parecem apontar para a dificuldade crescente na reprodução dessas relações, né? Porque essas leis abundantes são predominantemente caracterizadas como leis que tentam criar mecanismos diversos e cada vez mais complexos para evitar a fuga de escravos, né? Esse é um dos temas predominantes na legislação. Portanto, é uma legislação ou seja, um registro documental que aponta, para além do peso da escravidão que se possa atribuir a ela nesse contexto, ao fato de que, aparentemente, é extremamente difícil manter um mecanismo-chave, né, de reprodução dessa relação de produção, que é a estabilização da força de trabalho, né? Ao contrário disso, a legislação se dedica especialmente a criar mecanismos crescentemente extremos, né, para evitar essa fuga. E aí o Dudu lembrou, se eu não me engano, na vida só pode ser ou na vida de Frutuoso ou na vida do São Milão, né? São as duas possibilidades. Eu acho que é na vida de São Milão. E aí a questão o próprio santo, ele havia se retirado para uma área de bosque para orar, né, se eu bem me lembro também, e ali um membro da comunidade, um camponês da comunidade, ao vê-lo ali em andrajos, né, mal vestido, e o toma como um escravo fugitivo, né, e começa a espancá-lo ali, né, nessa condição da suspeição que se gera, e ele então consegue, com o apoio divino, provar a sua condição de homem livre e tudo mais. Olha, é impressionante, porque isso faz eco do que é muito frequente na legislação visigoda, nas leis relativas à escravidão, como eu disse há pouco, né? Essa legislação preocupada especialmente em conter a fuga, uma lei chega a dizer que havia escravos fugitivos por toda a Península Ibérica, né? Por toda a Espanha, e as tentativas legais visam coibir essas fugas por mecanismos diversos. E aí, aparentemente, essa passagem da vida, que eu acho que seja da vida de São Milão, parece ecoar o resultado dessa suspeição, né? A suspeição generalizada que aparece na documentação, porque a ideia é essa: qualquer indivíduo estranho que chega à comunidade, segundo a legislação, deve ser tomado como um escravo fugitivo, né? Não é nem como um potencial escravo fugitivo. A referência é cada vez mais de que qualquer indivíduo estranho à comunidade é um escravo fugitivo. E compete à comunidade, né, se mobilizar de todas as formas por, né, desvendar quem é o dono, quem é o proprietário desse que era certamente um escravo fugitivo,
para que ele fosse, então, devolvido a seu dono, né? Então, me parece que a vida do santo aí parece ecoar essa suspeição generalizada. Agora, por outro lado, me chama a atenção o fato de que a repetição sistemática dessa legislação poderia, por outro lado, nos indicar que essa suspeição supostamente generalizada não era generalizada a esse ponto, né? De forma que a legislação parece precisar se repetir sistematicamente, tendo em vista a dificuldade de criar, né, uma tendência, né, criar uma disposição das comunidades para agir assim em face de indivíduos estranhos, né? Então, de fato, o quadro aí é bastante complexo, né? Fica-se com a impressão de que a suspeição fosse uma iniciativa sistematicamente mobilizada, mas a gente pode, como se faz frequentemente, considerar que a repetição infinita da legislação parece indicar, por outro lado, a dificuldade de fato, né, se impor essa suspeição pretendida. Então, no fundo, eu não sei bem o que pensar acerca disso, né? Do que haveria, se haveria espaço de fato para indivíduos estranhos, né, serem recebidos pelas comunidades, né? Se essa solidariedade genérica que ele se refere de fato existia em algum nível, porque, né, ela que é a existência dela que a gente deve imaginar como indispensável para a aceitação desses membros, né, desses novos membros. Agora, esse é um tema de fato complexo. Eu não conheço ninguém que tenha tentado abordar essa complexidade aí, não. Antes da gente avançar, tem só um comentário aqui da Lara, em que ela faz referência a um texto do Rodney Hilton, um pouco no sentido que vocês estão mencionando. Rodney Hilton atribui, dentre outros elementos, ao analfabetismo como um empecilho à organização da classe camponesa enquanto uma classe para si, organizada conscientemente. Então ela faz aí essa referência ao Rodney Hilton. Eu, sinceramente, não conheço esse texto em específico, não sei se alguém conhece, teria algo a comentar. Eu acho que eu não sei qual texto que ela está fazendo referência ao Rio, mas acho que isso entra dentro daquela velha discussão sobre a dificuldade da classe camponesa, digamos assim, de se articular de forma mais efetiva na luta de classe. Então, tem um artigo que o Astarita retoma essa discussão, né, para saber se é possível uma consciência de classe do campesinato, e de partida aqui, eu não quero fazer spoiler, mas chego à conclusão que havia muitos fatores que impediam isso, mas eu acho que passa por aí o debate, né, essa dificuldade. No caso específico do analfabetismo, eu acho que esse não seria um fator extremamente relevante para isso. Só que tanto o Astarita, na minha leitura, quanto o Hilton, que você está citando, mas eu também lembro de uma referência que o Astarita faz ao Gurevich, também indicam que esse fator, né, do analfabetismo seria um elemento chave que limitaria a capacidade de articulação do campesinato, de um grande projeto coletivo, de uma outra sociedade. Enfim, eu acho que não é bem por aí, porque os estudos que eu tenho lido acerca do analfabetismo indicam que os analfabetos são capazes de criar símbolos, identificar símbolos e criar símbolos outros para simbologizar o mundo, né, digamos assim. Então, eu acho, olhando agora para o passado, que talvez esse não fosse o fator essencial de limitação, né? Mas, enfim, acho que há outros fatores que incidem, por exemplo, o fato dos camponeses estarem circunscritos por senhorios, vários autores que eu tenho lido, e aí o Edilson deve ter muito mais leitura do que eu sobre isso,
mas vários autores franceses indicam que muitas vezes os camponeses não circulavam mais do que 20 quilômetros do seu lugar de origem. Então, são fatores que vão diminuindo a capacidade de uma articulação maior do campesinato. Mas, enfim, eu acho que está dentro desse contexto de tentar entender por que durante uma boa parte da Idade Média, em teoria, tá, o campesinato não explodiu em grandes revoltas e por aí vai. Eu acho que o João Bernardo chega a levantar um pouco disso, não sei se foi acho que foi no primeiro livro, a questão de como as aristocracias se deslocam e como há uma impossibilidade desse mesmo deslocamento por parte do campesinato. Ele fala, inclusive, até da geografia, talvez, do poder da aristocracia, em ter senhorias em diversos espaços diferentes do mesmo reino, mais a norte, mais a sul, dependendo até das próprias especificidades ecológicas daquelas regiões, a capacidade de extrair uma variedade maior de rendimento, né? E aí essa maior circulação mesmo, né, da aristocracia, espacialmente dizendo, uma geografia do poder, né? E o campesinato, né, aí eu já não tenho tanta leitura, mas do que eu li é mais ou menos o que o Tiago apontou, né, uma impossibilidade de se locomover por grandes distâncias, ter maiores contatos, etc. Acho que isso pode ser também um peso, né? Assim, não vai lá, Mário. Só lembrei de uma coisa muito pontual, que a Laura da Graca, que é professora lá da Universidade Nacional de La Plata, ela estava, há uns anos atrás, não sei se ela já parou com isso, talvez o Mário tenha mais contato com ela estava estudando as revoltas na Inglaterra, né, no século XIV. E aí, inclusive, tendo um diálogo efetivo com o Chris Dyer. E o que ela argumentava lá, né, nos debates que nós tínhamos, nas reuniões semanais, é que muito desse debate acerca da consciência de classe, nessas revoltas, nessas grandes revoltas, na Jacquerie, ele está sendo passado por ou está sendo perpassada, melhor dizendo, por uma espécie de via em que coloca esse campesinato como uma massa geral de manobra de um campesinato enriquecido, né? Então, um campesinato enriquecido seria a cabeça dessas grandes revoltas, enquanto o restante do campesinato seria apenas manipulado, assim, bem entre aspas. Essa não é a posição da Laura, tá? É só que ela estava fazendo a síntese da gente de por onde está passando o problema, e eu lembrei que ela estava tratando dessa questão. Tá? Então, acho que até saiu um artigo dela sobre isso. Mas aí tratando da questão da Inglaterra, tá? Das revoltas lá no século XIV. Gente, essa perspectiva do Hilton, até onde eu conheço, está no Bondman Made Free, tá? Que é a obra dele justamente sobre a revolta que o Tiago está se referindo agora. Né? Eu não sei, pode ser que apareça, enfim, outros trabalhos dele sobre a crise feudal e tal, mas é uma posição que está lá no Bondman Made Free. E eu tendo a achar, né, que, de fato, a gente tem... É um esforço ainda maior, né, tentar avançar na tentativa de explicar o que não aconteceu, né, o que aparentemente não aconteceu. Isso eu acho que para a história é um desafio comparativamente ainda maior. Disso se trata. Né? Eu acho que a proposição, a perspectiva hegemônica na historiografia a esse respeito é que não houve a tal consciência de classe, e o esforço passa a ser aí, né, por que explicar que ela não existiu. Né? Até um pouco como se fosse, eu vejo até uma certa tendência de naturalização aí, né, ou de supor que a classe, para se manifestar, a classe para ter direito pleno de existência, ela tem que manifestar essa consciência, né? E como tal, ela parece ser uma coisa menor, uma coisa inacabada, né? Uma coisa, enfim, limitada na sua existência, se não expressa essa consciência em questão. Né? Agora, eu diria que, se a perspectiva daqueles que tentam explicar essa ausência, a tendência é, como disse o Tiago, como faz o próprio Aristarita, elencar uma série de fatores que seriam decisivos para essa ausência. Né? E eu arriscaria dizer que a questão do letramento seria uma questão menor em torno desse aspecto. Né?
E usaria como argumento o próprio fato de que, se ao campesinato sistematicamente se nega uma consciência, essa consciência é frequentemente reconhecida à aristocracia, e a aristocracia era igualmente, predominantemente letrada, no contexto que a gente está considerando, né? Aí a gente não pode se deixar iludir pelo fato de que, né, uma parcela dela, né, especialmente da alta aristocracia eclesiástica, fosse não só letrada, como exercesse um monopólio considerável do letramento, né? Mas isso nem de longe expressava a condição genérica da aristocracia, né? Os senhores, a aristocracia laica em geral, a ela, né, se atribuía predominantemente um contato muito limitado, muito circunscrito com a cultura letrada, né? Talvez se possa, lá para o final da Idade Média, considerar se esse quadro se altera ou não, né? Mas a perspectiva genérica é que, para o conjunto da aristocracia, né, o não letramento também fosse um traço característico. Não esqueçam, por exemplo, de que, se não me engano, é o próprio Legoff que destaca que aquele a quem se atribui o primeiro renascimento cultural medieval, Carlos Magno, até prova em contrário, era ele próprio um iletrado, um analfabeto. Então, eu não iria nessa direção. Não acho que a questão do letramento fosse a questão fundamental, né? E também não sei o que dizer, né? Não sei dizer o que representaria, né, essa tomada de consciência, né, a explicitação dessa consciência, se ela seria responsável por ações mais sistemáticas, né? Se ela seria responsável por projetos alternativos de sociedade mais efetivos. Acho que a gente tem exemplos de muitos desses elementos na Idade Média, a despeito como eu disse, da genérica sensação de que faltou ao campesinato medieval essa consciência, né? Não sei exatamente o que redundaria para o campesinato medieval dessa consciência, né? Mas aí também já é mais uma questão complexa para se discutir, né? O tema é espinhosíssimo, né? O tema de consciência de classe eu acho que é espinhoso, inclusive, e segue, sobretudo, os movimentos políticos atuais como uma esfinge, porque a gente tem encaminhamentos muito diferentes e poucas respostas um pouco mais assertivas. Eu estava pensando, antes da fala do Mário, justamente isso, no letramento de parte considerável da classe dominante, em especial laica na Idade Média, e o quão a gente, às vezes, acaba projetando uma dificuldade de consciência de classe no campesinato, e para a aristocracia parece que isso é um fato dado. E, em boa medida, acho que a pergunta também se impõe: que forma, ainda que com um campo objetivo absolutamente distinto, a consciência de classe para a própria aristocracia? Enfim. E aí fiquei pensando nessa questão do analfabetismo, etc., o quão, inclusive, faltam estudos apontando isso com uma clareza maior. O século XX, me parece, vivenciou um conjunto de movimentos camponeses de vulto, de importância, inclusive revolucionária. Pense, por exemplo, na Revolução Chinesa, né? E até onde sei, o debate de consciência ali não passava pela questão do letramento, em boa medida. E também, como gosta de lembrar o Zé Paulo, não leram Marx para fazer a Revolução, como outros fenômenos históricos. A gente pode pensar o peso considerável que teve na Revolução Mexicana, no início do século. Enfim. Oi? A brilhada. E aí a gente estava dizendo, a gente talvez acabe projetando, né, um conjunto de dificuldades e apontamentos. E, por outro lado, essa coisa de explicar o que não foi, ou explicar por que não foi, né? Como, não sei se você tem essa impressão, eu acho que o João Bernardo já discutiu isso indiretamente de outras maneiras. Como a gente projeta, às vezes, sobretudo no passado medieval, uma expectativa que, quando não realizada, gera frustrações e problemáticas que, né,
Eu acho que a formação de grandes movimentos de vulto, como uma Jaquerie, me parece, olhando assim, um elemento mais excepcional. O fato extraordinário é se explicar como se generaliza, como uma sociedade marcada pelo local, pelo regional, pelas dificuldades de locomoção, transposição de ideias e tantas outras coisas, né? Talvez a pergunta não é por que não tem, é por que tem, em algum nível. O que, numa sociedade que aponta ao sentido contrário do geral, em boa medida, o que produz uma Jaquerie da vida? E lembro de um texto de Jean Favier, e como vai de boca a boca, a cultura oral é muito importante. Esse texto de Jean Favier, ele coloca em dúvida a questão da própria existência do próprio Jacques. Não se tem tanta certeza se ele realmente existiu. Enfim, são um conjunto de questões importantíssimas, mas eu acho que a pressão a se refletir sobre isso é muito interessante. Só tem movimento se tem consciência ou não? É a realidade material que mecanicamente cria consciência? Acho tão pouco. E aí também tem a galera que parece que só tem movimento se tiver... Não sei. Assim, por isso que, pensando na pergunta da Lara, é um debate espinosíssimo, mas tanto que no Brasil hoje, né? Tanto que acho que a perspectiva do Thompson passa justamente pela proposição de que a luta antecede a própria classe nesse sentido, né? E portanto, sob tal perspectiva, parece evidente que, quer dizer, para além das evidências históricas, né, dos testemunhos históricos, melhor dizendo, a evidência aí parece apontar que não é imperativo que haja consciência para que haja ação, né? Porque, como eu disse, na perspectiva, a classe chega a se perceber em função do histórico de ação que ela realiza, né? E essa percepção, esse desvendamento se manifesta justamente pela experiência acumulada nas ações, né? Portanto, a questão do que teria implicado o campesinato medieval, né, o que teria representado para a Idade Média o campesinato medieval dispor de consciência, né, eu arriscaria dizer que a falta de consciência não foi um fator decisivo para que não houvesse ação, para que não houvesse resistência. E aí a questão que se coloca houvesse resistência, houvesse consciência, a resistência seria mais efetiva, internacionalmente articulada? Acho que é difícil a gente imaginar isso hoje, né? A consciência hoje não promove necessariamente uma ação articulada, porque ser internacionalmente articulada, porque são vários fatores que se manifestam na possibilidade da luta, tá? Nas manifestações da própria resistência. E eu acho que ainda tem um outro aspecto aí que precisaria considerar, que é a potencial especificidade da exploração, a forma como ela se realiza, né, nos sistemas pré-capitalistas e, em especial, no medieval, né? Porque a questão da percepção, da experiência, uma das discussões que até onde eu sei é muito feita em relação ao Thompson, né, é que o processo de exploração ele não é auto-revelado, imediatamente revelado apenas pela experiência, porque foi necessário, por exemplo, que, né, o Marx realizasse o estudo que realizou para que fosse explicitado o mecanismo essencial da exploração, né? E que esse mecanismo, portanto, no capitalismo é complexo, é recôndito, né? Por outro lado, numa forma como a feudal, o que alguns autores destacam é que a exploração é muito mais evidente, tá? Ela não se ampara, né, em elementos escamoteados ou, né, elementos escondidos em meio a um processo complexo de extração de mais-valia, né, que para os camponeses medievais era muito evidente, né, os momentos em que a exploração se materializava. Por exemplo, na realização da corveia, era evidente que eles estavam lá, né, desgastando-se fisicamente, desgastando seus instrumentos de trabalho, trabalhando numa terra que não era deles e cujo resultado do esforço em nada os beneficiava, né?
Então, a gente teria, ao contrário, um sistema em que a exploração seria, em tese, muito mais evidente. Quer dizer, acho que essas questões precisam também ser consideradas, né? Enfim. Só comentando, o Thiago falou da capacidade dessas comunidades de lerem símbolos, né, de lerem o próprio espaço. Fica aqui a recomendação do vídeo da palestra do Júlio Scalona, que está aqui no canal, em que ele apresenta um pouco dessas possibilidades, e é de maneira muito didática e interessante. Eu queria colocar outra questão que, para mim, eu acho que tá de fundo nesse debate sobre o campesinato. E é algo que eu conversei com o Eduardo hoje à tarde, né? Que é o fato de que existe uma narrativa do progresso, do capitalismo, no qual os camponeses sumiriam. E essa foi a posição de muitos marxistas também durante um bom tempo, né? De que o campesinato estaria fadado a deixar de existir. E isso tem um implicativo muito grande, porque isso se naturalizou na academia, de forma geral. Tanto que, talvez, por essa naturalização dessa narrativa do progresso, essa questão nem se coloque para muitos pesquisadores. E aí, só dar um exemplo, né? Todos nós, a maior parte dos que estão aqui são professores. Se a gente pegar hoje o livro didático e observar, e procurar, na verdade, formas de luta do campesinato no livro didático do 6º, 7º, 8º e 9º ano, por exemplo, a gente pode avançar para o ensino médio. A gente vai encontrar poucas referências às lutas camponesas. É como se elas não existissem na história, ou se existissem, fossem só um box do lado. Olha, aconteceu isso aqui. E acabou. Então, eu acho que esse é um elemento também a se considerar. Essa metanarrativa do progresso do qual o campesinato sumiria. O que faz com que o campesinato sequer seja um objeto possível nas ciências humanas, né? Ou um objeto de necessário, né? Digamos assim. Então, eu acho que esse é um outro elemento a se considerar, tratando desse assunto. E aí, avançamos um pouquinho aqui na leitura do texto? Eu falo botar uma música de fundo enquanto ficava silêncio. Tem uns comentários aqui da Luciana e da Lara, Dudu. Você pode ler aí? Claro, claro. Bom, acho que a Lara fundamentalmente agradece os textos que você colocou, né? E agradece a percepção do Mário, né? Fala também um pouquinho da questão do campesinato, que eu suponho que seja na questão do campesinato que ela estivesse se referindo, que é quase nula também. Enfim, e a Luciana menciona a dependência dos camponeses, os níveis de opressão e a improdutividade das terras, né? Então, acho que está dialogando aqui com esses pontos que a gente levantou. Eu só queria fazer um último comentário acerca da questão do analfabetismo. Tem uma linguista chamada, agora eu esqueci o nome dela, mas que vai dizer, a Isabel Soriano Velasquez, que publicou, que é uma santa, na verdade, uma santa maravilhosa, que publicou todas as Pizarras Visigodas, transcreveu e traduziu, né? As Pizarras Visigodas são um documento absolutamente insuportável de ser lido, que são uns caquinhos de pedra rabiscado, e essa santa, ela publicou todas as que estavam disponíveis e traduziu para o espanhol. E aí, na apresentação dessa... Que nenhum epigrafista nos ouça. De fato. Você acabou de ofendê-los. Por quê? Nem sei por que eu ofendi. Com a referência que você fez. A fonte que eles passam a vida estudando. Não, pô, eu acho justamente por isso. É maravilhoso que alguém tenha
te dar essa formação, porque ela bota, às vezes, o desenho e eu fico assim, gente, como é que ela leu isso? Não, não dá, é impossível. Nossa, é impressionante. Então, de maneira nenhuma, aqui fica toda a minha admiração pelos epigrafistas, sobretudo os epigrafistas que traduzem as epigrafias do latim. Esses devem ser venerados nos mais altos altares e incensados com as mais nobres fragrâncias. Mas, então, assim, mas o ponto que eu queria destacar é que ela argumenta no começo da apresentação dessa obra de tradução das Pizarras, que havia uma possibilidade, né, uma hipótese de trabalho de que os níveis de alfabetização, mesmo em áreas rurais, fosse mais amplo do que se supõe a princípio. E aí eu fico imaginando tanto também um pouco como a gente pressupõe o analfabetismo camponês, enfim. Ainda que essas pizarras mais pareçam um registro de algum elemento de exploração, mais do que de elementos de gestão camponesa, mas ainda assim ela levanta essa possibilidade. Agora bota a música de fundo, Matheus. Tiago falou que tinha umas questões ainda para levantar. Tem a questão da pilhagem, né? Que aparece aqui também. O elemento da pilhagem como algo que era inerente ao sistema, mas que pouco a pouco, progressivamente, os senhores vão assumir como se fosse algo quase não, né? O verdadeiro monopólio da parte deles, e fazer com que qualquer ação que parecesse como pilhagem exercida pelos camponeses fosse visto como um roubo aqui, para fazer uma referência a um livro já clássico aqui no Brasil. Então, é como a mesma ação, né, interpretada por um prisma, né, pelo prisma senhorial, como algo legítimo. Então, os senhores, quando adentravam os mansos, ou os casais, se a gente preferir a nomenclatura portuguesa, e tomavam lá uma série de cereais, galinhas e por aí vai, essa ação seria considerada legítima, mas o contrário, né, camponeses reunidos para saquear terras senhoriais, isso era de uma violência absurda, né? E eu vejo isso muito na minha documentação, e eu acho que isso é interessante, João Bernardo, colocar dessa forma, porque eu ainda vejo, digamos assim, uma lógica muito formalista a respeito disso, né? Então, se aparece lá, eu me lembro no meu caso de estudo, né? Quando os camponeses faziam alguma coisa desse tipo, era considerado uma grande violência. Quando um senhor fazia, era uma pequena usurpação, ele estava usurpando, e aí se chega a um acordo. Agora, os camponeses, a palavra era violência, né? Aconteceu uma grande violência. Então, acho que isso também nos ajuda, nos chama a atenção para o fato de algo que, a priori, parece uma questão um recurso, né, digamos assim, muito usado pelos camponeses em fuga, né? Então, me parece razoável a gente recolocar isso. E aí aparece a questão do banditismo, né? Em conexão com os incultos. E aí eu acho que é legal, porque isso tem a ver com um pouco do que o Matheus está estudando, né? E na Baixa Idade Média a gente tem várias referências a esse banditismo, esse tipo de banditismo, né? Principalmente nas estradas. Então achei bem interessante essa questão, né, do saque como um elemento de disputa entre senhores e camponeses. Tem uma citação excelente na página 53, resumindo isso, que achei aqui, ó, no final do primeiro parágrafo, começa na página anterior, aliás. João Bernardo, saquear era uma manifestação de poder, e quem o fazia, se não pertencesse à aristocracia, arrogava-se um privilégio que as autoridades não lhe queriam reconhecer. E me parece que é bem isso, né, Tiago? A classe dominante constrói um monopólio das armas. E eu acho que esse movimento eugônico tem uma expressão lá na Paz de Deus,
na Idade Média Central, que também tem algum grau de importância. E acho que compõe o cenário, aquela coisa também do campo do simbolismo, de sagrar-se cavalheiro, etc. Toda uma ritualística para aceitação do uso das armas. Eu acho que tem uma importância chave. E, ouvindo a tua fala, estava lembrando de um elemento, queria perguntar também a vocês, jogar o debate, que o papel inclusive, pode ter algum nível de inflexão, até mesmo na questão do banditismo, que é a questão das lideranças camponesas. Não sei a que nível se manifesta para vocês nos respectivos períodos. Depois de ler a obra do Mouton, ele chamou muita atenção a isso. Foi algo que eu fiquei pensando em diversos momentos, o quão a questão das lideranças são importantes. E não liderança no sentido de dirigente, a gente não está falando, né, de um secretário-geral. Faz parte, inclusive, como um ponto de referência. Porque as manifestações de luta e de conflito social têm referências geográficas, simbólicas, ritualísticas, sagradas. E o Mouton sempre destacou muito isso naquele livro dele lá sobre as comunidades rurais, a importância para os movimentos dessas lideranças, que nem sempre são necessariamente camponeses. Às vezes um pequeno preboste, um agente senhorial que cumpre o papel de sintetizar e organizar em torno de si a articulação dos interesses da comunidade. Esse é um elemento que é importante para vocês, aparece com alguma frequência? O que vocês acham disso? E rastrear também tem lá suas dificuldades. Enquanto o pessoal se anima aí para responder, eu queria só oferecer ao nosso infindável público uma perspectiva aqui do backstage. A gente tem um chat privado aqui em que só nós conseguimos ler. Então, frequentemente, vocês vão reparar que as pessoas colocam a mão assim na frente da boca. Não é porque as pessoas estão pensando ou refletindo, não. É porque alguém colocou alguma gracinha no chat e a gente está tentando disfarçar que está rindo. Então, só para vocês saberem o que está acontecendo aqui também, tá? Enfim. Mentira, você está acabando com a imagem idealizada que o nosso fiel público tem de nós. Aqui é tudo raciocínio, a gente bota a mão aqui para, né? Para pensar. Pra trabalhar bem, exato. Eu lembro, rapaz, nas primeiras reuniões eu tinha a sensação parecida com a do público, porque eu estava sem webcam, estava usando o celular e não conseguia acessar ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu estava falando e vocês estavam caindo de rir. Eu penso, porra, eu vou concluir a fala porque eu estou falando uma grande merda. Eu só tive acesso a essa maravilha depois, ou seja, muita terapia para corrigir as disfunções do não acesso ao chat. Só para dizer, uma grande besteira, um grande problema. Merda desmonetiza o vídeo, Edilson. Pô, sinto que quer quebrar o canal. Logo agora que a gente estava ganhando rios de dinheiro. Pô, isso aqui é fonte de renda, rapaz. Isso aqui é fonte de renda pra gente. Descontar do salário do Edilson. Pô, desconta da parte dele, da comissão dele aqui. Dos 5 centavos de dólar que ganhamos no mês passado, desconta aí a parte do Edilson. Não, para poder ganhar os 5 centavos de dólar, a gente está faltando ainda 250 seguidores. Então, ó, compartilha. Curte o canal. Daqui a pouco, 5 centavos de dólar vai dar mais ou menos uns R$200. É questão de tempo. Viva a inflação, viva... E, pô, a gente está só se favorecendo dessa política econômica maravilhosa da gestão Paulo Guedes. Altos graus de ironia, tá? Bom, voltando aqui. Cara, Edilson, então, lá no caso português, que é o que eu conheço melhor, grande parte desses agentes senhoriais eram da própria comunidade, né? Imagino que seja assim no resto da Europa toda, no caso do Mouton também. Então, o que eu encontro nos documentos são referências a essas lideranças locais estarem totalmente inseridos dentro do espectro senhorial. Então, é muito comum que na casa desses camponeses que se vinculam ao poder senhorial seja uma espécie de celeiro, tem um celeiro
do senhor. Então, esse camponês meio que funciona como um coletor local das rendas senhoriais, ao mesmo tempo como um dedo duro também. Não é incomum encontrar na documentação momentos que são meio dúbios, no sentido de que essas lideranças locais, ao mesmo tempo que elas se vinculam ao poder senhorial, elas também usam essa influência para poder, digamos assim, ludibriar o poder senhorial. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Essas lideranças locais têm conhecimento quando algumas terras estão vazias. Então, eles, em vez de informar ao poder senhorial, eles continuam usando essas terras sem pagar rendas. E aí o fruto desse cultivo é dividido, pelo menos dá a impressão na documentação de que seria dividido na comunidade. Então, é evidente que tem uma importância muito grande essas lideranças locais, mas na maior parte dos casos que eu vi, estão ligados a esse poder senhorial. Então, lembrei aqui de um outro caso, em que esse líder local foi morto pela comunidade, né? E justamente na época de entrega de rendas, que seria uma época muito perigosa para essas lideranças locais, eu diria, né? A época de entrega de rendas, porque fundamentalmente é onde eu imagino que essa tensão se manifestava de forma muito significativa, mas ao mesmo tempo também articulam meios de favorecer a comunidade. Então, acho que tem poucos estudos a respeito disso, dessas lideranças comunitárias camponesas, até pela dificuldade de escovar essa documentação a contrapelo. Alguém mais? Eu até tenho... Desculpa, Thiago. Por quê? Fui eu que te tirei sem querer. Ah, valeu. Esse é o recurso que a gente usa quando o Mário fala muita besteira, aí a gente bota ele de castigo. Enfim. Eu ia deslocar a discussão para um outro ponto, uma questão que eu tinha, mas aí eu não sei se alguém quer ainda desenvolver esse ponto que o Edilson trouxe para a gente. Só um pequeno comentário, no que o Thiago estava falando, a abordagem do Mouton, que eu acho que é uma obra bacana, vai nesse sentido mesmo, Thiago. Para o bem ou para o mal, a liderança era importante, a favor, em torno do camarada ou contra ele. Essas referências eram chaves, né? Ele também cita diversos casos, ele trata mais especificamente da França, dessas lideranças como polo de ódio local. E a comunidade se organizava especificamente contra o sujeito, né? Ou, em outros momentos, esse pequeno agente senhorial era o ponto de organização do qual, quase como um representante, que fazia valer os interesses locais. Enfim, a variedade é medonha. Mas é um ponto importante, mas realmente visualizar isso na documentação é complicado. Luciana trouxe aqui um comentário. Eu tinha a impressão de que a maioria seria como você disse, você supõe que seja o Thiago, um olheiro do senhor, e não traria para a comunidade melhorias. Essa situação é mais complexa do que a priori parece, né? Porque uma das coisas que eu estou tentando fazer agora, né, com muita dificuldade, é tentar demonstrar que o processo de construção do Estado ele não é de cima para baixo, como justamente a maior parte dos autores interpretam, mas que esses agentes locais têm uma importância muito grande na própria dinâmica estatal, medieval, e que isso é ignorado. Se eu pegar lá o manual, sei lá, a obra magna do Matoso sobre isso, né, a composição lá, a identificação de um país, ele trata essa questão desses agentes senhoriais locais em 3 páginas, se eu não me engano, 3, 4 páginas. Então, é evidente que tem a questão da natureza da documentação, né? Uma grande parte da documentação é régia,
que vai ter um peso, mas a gente tem outras alternativas aí para tentar interpretar melhor essa dinâmica local. E aí vai pingando uma coisa aqui e a gente vai vendo que essa situação era mais complexa. Às vezes, esses agentes locais, eles eram obrigados a ser agentes senhoriais, tá? Então, tem casos que uma das obrigações como servo é justamente ser esse agente local. Então, às vezes não é uma escolha também, digamos assim. Existem momentos que fica claro ali que o cara escolheu se vincular ao poder senhorial. Em outros momentos, de acordo com a relação de força entre a comunidade e o poder senhorial, a comunidade foi subsumida. E aí tá lá, claro, esse cara, por ter ligação com um avô que virou servo, tem a obrigação de ser o coletor de rendas e por aí vai. Então, a gente tem que conhecer melhor isso, né? Mas não é uma coisa que está na agenda de pesquisa de grande parte da área. Tem um artigo do Astarita, né? Astarita que produz, joga de ponta e joga de goleiro. Eu acho impressionante isso. E ele tem um artigo que chama Procuradores Peixeiros, né? E aí ele vai tratar justamente desses agentes senhoriais, né, nas comunidades. E aí, lógico, ele está trabalhando com Castela, é uma organização muito próxima também do que tem em Portugal na Baixa Idade Média, dos concerros, dos conselhos, etc., onde esses procuradores ele tem um peso muito importante, né, dentro dessas comunidades. E aí, como foi a Luciana pegando um comentário da Luciana, e ele demonstra que isso aparece de uma forma muito mais complexa, né? Que esses procuradores, esses agentes, esses representantes do campesinado, dos conselhos, eles têm até uma atuação quase que dúbia, contraditória, se a gente fosse, né, olhar. E na documentação que eu trabalhei, isso aparece muito forte nas disputas pelos incultos, né? Na proibição de uso, ou então na permissibilidade do uso dos incultos, onde alguns procuradores de conselhos acenavam que aquele era um direito costumeiro, um direito, né, já milenar daquela comunidade, e aí se colocava contra a agência senhorial e a agência régia, e outras vezes eles eram a porta de entrada para a proibição dos usos dos incultos através do poder régio, através do poder senhorial. Então depende muito da correlação de força e não é tão... digamos, mecânico, né? Não é só um olheiro do senhor, do rei, enfim, mas também não é tão benéfico assim para a comunidade. Então, acho que é um papel complexo, como o Thiago colocou. Acho que ainda demanda estudos, né? Esse papel da agência camponesa e representante. Não são gestores do capital, né? Não se trata disso. É usar a referência do João Bernardo. Não é nada disso. E o esforço até da aristocracia por reforçar, né, e tentar fraturar essas comunidades. Ele fala isso no volume 1 o tempo todo, né, da fratura desse comunitarismo camponês como uma das chaves de expansão do sistema senhorial. E aí tem referências, às vezes na cultura, na documentação escrita não aparece tanto, mas tem alternativas cada vez mais sendo mais exploradas, que é através da cultura material. Então, por exemplo, se encontra, por exemplo, na Bacia do Douro, onde ele até analisa nesse capítulo, ainda que no momento que ele publicou o livro ainda não tivesse tão avançada a arqueologia nessa região, que é um desenvolvimento muito recente, mas se apresenta vários broches, vários elementos de metal que se ligam a certas zonas de produção vinculadas a poderes aristocráticos. Então, se atribui, né, um pouco mais detalhada essa discussão, mas se atribui a presença desses broches a presentes, que teriam por função, inclusive, reforçar, né, verticalizar essas relações na sociedade, demonstrar hierarquias internas dessas sociedades. Vale dar um outro exemplo aqui também, aproveitando esse que aparece nos documentos escritos, que esses senhores passavam nessas aldeias, né, e
os camponeses tinham que pagar o jantar. É assim mesmo que aparece na documentação. Tinham que pagar o jantar. E muito provavelmente o senhor não jantava em todas as casas, né? Então, o que é mais provável é que ele jantasse justamente na casa dessa liderança camponesa. Então, os camponeses tinham que ir até a casa desse líder e entregar todos os, digamos assim, os víveres necessários para essa refeição. O que, claro, reforçava a posição da liderança local e também era um símbolo de poder muito grande ali, o senhor jantando junto com a própria comunidade, né? A comunidade não, mas o líder da comunidade. Vamos fechar hoje esse capítulo, não? Eu acho que, não sei o que vocês acham, acho que ainda dá caldo ainda. Não para hoje, né, mas talvez a gente pudesse fechar ele no próximo, começar outro, não sei. Eu indicaria para a gente fazer a leitura do 4 e ver se conclui o 3 e já ver se dá para entrar no 4. Se der, ótimo. Se não der, a gente já está com a leitura feita. O que vocês acham? O 4 é breve, são os condicionantes da crise, né? São 4 páginas. São 10 páginas. Não, 4, são 10. Folhas. Sim. Pode ser, eu acho que é uma boa. Tem umas referências ainda para fechar aqui, porque ele toma o caso inglês, né, como um caso importante para entender. Sim. A especificidade inglesa é importante para entender o que está ocorrendo no restante das regiões do regime senhorial. Então a gente pode fazer isso. Eu teria, de repente, uma última questão, né, para essa nossa reunião de hoje, se vocês tiverem disposição. Eu não sei se vocês teriam uma explicação, porque até onde a gente está lendo, né, até esse capítulo 3, faria muito sentido para mim que essas páginas, essas primeiras 70 páginas, estivessem no volume 1. E eu fiquei tentando imaginar por que ele deslocou essa reflexão inicial dos 3 primeiros capítulos para o volume 2. Vocês têm alguma ideia do porquê? Eu acho que é aquilo que ele se propõe mesmo na questão da sincronia, né? Acho que é diferente. Ele retoma muitas coisas que ele fala no livro 1, mas acho que agora a questão é aquela configuração aquela configuração social que ele colocou como formada, né? Como se formou, como estava se formando agora em movimento. E aí acho que a chave principal para ele aí são os tipos de luta, né? 3 ou 4 tipos de luta. E como é que aquela configuração que estava se formando, ela se desenha, se configura a partir desses embates, dessas contradições, como isso parece se movimentar. Porque, de fato, ele retorna várias vezes, né, em algumas questões do livro 1, mas acho que, para mim, o diferencial aí é realmente no movimento que ele faz. Que ele evidencia, né, não que ele faz. A questão, acho que... Não, vai lá, Mário. Não, só ia destacar que a parte da diacronia agora que a gente está lendo, o que dá movimento para ele são os conflitos sociais, a luta de classe. Ele estava apresentando a sincronia. Eu acho que é uma questão de organização da obra também, do plano da obra. Né? Ele sabia que tinha um conjunto vasto de elementos para tratar e a questão é de como estruturar, como organizar o tratamento dessa diversidade de questões que ele abordou, né? Aonde recortar os temas para configurar os volumes, né? Quantos volumes seriam necessários para o tratamento do tema, a perspectiva de produzir menos volumes, mas mais volumosos ou mais volumes. Deve ter tido aqui muita coisa também de negociação com a editora, né? Porque é isso, né? Se a gente, isso aqui a rigor daria margem a uma alternativa, seria você ter, sei lá, o dobro de volumes com uma quantidade menor de páginas, né? Que ainda assim daria 6 volumes consideráveis também. Mas aí tem que ver estratégia editorial, né? O que isso representaria, quanto tempo isso implicaria para publicação,
né? O risco, talvez, de que um número maior de volumes reduzisse o interesse ou limitasse a possibilidade das pessoas de comprarem todos os volumes, não sei. A gente não sabe o que né? Se ele planeou isso sozinho, se não, como é que foi a negociação com a editora, né? Eu acho que tem esse dado também, técnico aí, para considerar. Mais uma pergunta para nossa futura entrevista com ele. Isso. Fechamos então hoje, pessoal? Fechamos. Então retomamos com... Capítulo vale... Terminando a discussão desse capítulo e já indicando a leitura das páginas do capítulo 4. Tá, e de antemão eu também já vou indicar, até para aproveitar o pessoal que ainda está por aí, que pelo menos a partir da semana que se inicia em 14 de junho, é provável que a gente tenha que mudar novamente o horário, porque eu vou dar aula às terças e quintas, a partir das 18. Então, eu estou vendo ainda, porque se eu for fazer apenas uma aula semanal, uma aula síncrona, né? Aí eu poderia fazê-la na quinta-feira para garantir o nosso horário da terça, que já está estabelecido e está bom para todo mundo, né? Mas eu tenho que ver isso ainda. Então é possível que mais à frente a gente tenha que fazer uma mudança aí. Beleza. Valeu? Ou, Mário, assim, só propondo aqui, por que você não traz a turma para cá? A aula síncrona seja aqui. Porque... É uma outra opção. Talvez. Vou pensar. Queremos recorde de público. Porra, aí. O nosso público já infinito vai se multiplicar ainda mais. A Luciana fez um... O Lu tem uma mente projeta as coisas, né? O maluco é marqueteiro mesmo, né? Realmente senti falta da fala sobre a Inglaterra, pois é conhecimento que muitas das fugas das pessoas se deu em decorrência de ataques vikings que destruíram cidades e expulsaram a população. Então, acho que ele comenta da Inglaterra mais no final desse capítulo, né? Então, acho que a gente pode... A gente volta. Não, acho que esse é um tema ainda para fechar esse capítulo antes de avançar para os condicionantes da crise. Beleza? Beleza, Então, beleza. anota aí para a gente já retomar na semana que vem também com essa proposição da Luciana. Agradecer a participação dela, da Lara, pelos comentários, é sempre muito, muito bacana, né? E tem ficado mais interativo as nossas reuniões, né? Então, isso está sendo muito legal. Tem uma galera que a gente sabe também que acompanha de maneira assíncrona, que aí é o Caio, que está sempre discutindo com a gente. Então, é um prazer ter vocês aqui de verdade. Continuem Tem também o participando. Manuel lá de Portugal. Grande abraço, Manuel. É verdade. E tem o João Bernardo, que de tempos em tempos manda as suas cartas fazendo comentários para a gente, e sempre deixa a gente com a sensação de que a gente deve ter falado alguma besteira muito grande e ele sentiu a necessidade de se manifestar. Tô sentindo falta, inclusive, hein? Exato. É que a gente deve estar falando pouca besteira. A gente deve estar falando verdade. Pouca besteira. Esse. Aqueles e-mails com aquelas fórmulas. Nossa. Vamos lá? Enfim, pessoal. Vamos lá. Valeu, pessoal. Foi um prazer tê-los aqui. Se vê na semana que vem, nesse mesmo glorioso canal do YouTube. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Valeu, galera. Valeu, galera.